A paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês novamente. Estou aqui para trazer um atleta que há um ano atrás pôde compartilhar o que Deus fez na vida dele, como se converteu, como conheceu Jesus. E hoje estamos novamente com ele depois de um ano, aí um pouco mais de um ano, para ele poder compartilhar o que Deus fez, as bênçãos que Deus tem feito na vida dele, na carreira dele. Estamos aqui com o Alan Santos e Alan. Beleza? Beleza. Pode ficar à vontade aí, falar um pouquinho do que Deus tem feito, porque não dá para falar num programa, né? Mas o resumo aí do que Deus fez nesse um ano na tua vida. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aquele momento lá da primeira entrevista, eu contei um pouco do início da minha conversão, um pouco da minha história, um momento difícil que eu estava passando, da perda do bebê que minha esposa teve, da separação de meus pais, e foi um momento difícil, um momento que eu passei pelo deserto, aprendi que a escola do Senhor é no deserto. E Deus, ele tem uma forma de nos ensinar, né? Deus, eu olho assim como que Deus fosse um professor. Ele não nos dá a prova para nos avaliar, para ver se a gente está aprovado, para nos dar aquela bênção que ele tá reservado para a gente. Então, foi um momento difícil. Hoje eu vejo Deus a todo momento da minha vida. Eu estou vivendo hoje um momento muito feliz. Acabei a temporada no Santos bem, tive proposta, Deus não quis que eu fosse, estou aqui, estou feliz, minha esposa está grávida, está com 4 meses e meio e vai vir uma princesa aí, uma menina, estou muito feliz, a gente está vivendo um momento diferente na nossa vida. Glória a Deus. Assim, para detalhar um pouquinho mais, nós sabemos que na última entrevista você pôde compartilhar das dificuldades que você passou na carreira do Santos, a questão do começo, a questão de passar para o profissional, às vezes eles segurarem você, não aproveitarem. Nesse ano, o que mudou? Traz um pouquinho mais para o pessoal em relação à tua carreira, em relação a você participar do elenco, em relação aos jogos que você fez. O que você viu que Deus fez em relação a isso, em relação à profissão mesmo no Santos esse ano? Então, primeiramente eu comecei a confiar mais na palavra de Deus, porque no início de conversão você vai aprendendo, e Deus foi me ensinando muito que como eu entreguei a minha carreira, a minha vida nas mãos dele, era ele que ia fazer, não era com a minha força. Então eu comecei a trabalhar em paz, feliz, e sabia que o momento certo era Deus que ia fazer, que eu realizava em dele. Então eu trabalhei tranquilo esse ano, trabalhei com felicidade, que foi o mais importante. E aí nos momentos certos o Senhor foi me colocando em jogos que eu tinha que entrar, jogos que eu não tinha que jogar também, eu me machuquei. Então minha carreira está na mão do Senhor, Ele vem fazendo isso perfeitamente, porque Ele é Deus perfeito, Ele não erra. Então daqui para frente minha vida toda está nas mãos dele. Para onde Ele quiser que eu vá, eu vou. Se Ele quiser que eu fique, eu estou aqui. Então se Ele abriu a porta que só Ele que pode fechar, então eu estou nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Em relação, nós temos visto que não basta só você vir buscar e pedir ao Senhor, conta muito também a questão do testemunho que você dá num clube, e nós temos visto que em coletiva, né, de imprensa, em programas que você apareceu, você tem falado sobre o Senhor, você tem falado sobre deixar na mão dele, sobre dar glória ao Senhor mesmo pelo que Ele fez na tua vida. O que o pessoal do elenco, a mídia em si, fala alguma coisa sobre isso? O que eles veem em relação a isso? Cara, no início foi muito engraçado, né? Porque o Rafa, na verdade, ele era um líder lá, um cristão, que fazia as reuniões. E aí depois saiu o Felipe Anderson, saiu o Rafa, e aí, tipo, não tinha quem liderasse ali um ministério que Deus tinha ali dentro naquele clube. E aí, de repente, num jogo, tava subindo de ônibus pro aeroporto, e aí Deus tocou muito no meu coração que não podia parar aquela obra. E aí, logo para confirmar, que sempre quando a gente sai para viagens assim, o treinador pede para fazer uma oração. E aí o treinador, acho que foi o Claudinei, né, no início ainda. Foi logo no início que o Claudinei chegou aí. O Rafa não tava, ninguém tava, aí eu ouvi uma voz falando, não, mas o Alan tá aí, pede para ele orar. E aí foi uma confirmação de Deus que eu tinha que continuar aquele ministério. E aí eu orei, e aí chegou lá na concentração, eu fiz um culto, a gente deu a palavra, fez a reunião. E eu, Bruno Pérez, que a gente está sempre lá ministrando, toda a concentração tem palavra de Deus, tem louvor.
a gente adora o Senhor porque a gente está num lugar que muitos queria estar, e Deus deu esse privilégio para a gente de estar lá. Então a glória é toda dele, não é nossa. Então se fosse com a nossa força, se fosse com nossa vontade, eu acho que eu não estaria lá onde eu estou. Tudo foi permissão de Deus. Deus tem feito coisas que eu fico até assustado, como aconteceu a proposta lá do Real Madrid, eu não esperava. Então eu estava vivendo um momento que estava iniciando dentro da temporada, de eu me firmar nos jogos, jogando como titular. E foi muito rápido, apareceu uma coisa muito rápida, eu vi o poder de Deus, eu estava orando por uma coisa assim, mas Deus já me deu a resposta logo em seguida. Então Deus é maravilhoso. Meu Deus, é isso que eu queria falar com você antes da gente entrar na outra área da sua vida, em relação a essa proposta que você teve. Você tem jogado, nós temos visto, a gente já pôde compartilhar sobre isso, você compartilhou, mas como é que surgiu isso? Daquele momento que você foi, te chamaram, foi escalado para estar indo, você chegou lá, a sensação de pisar, aquela conversa que você teve com Deus antes, deixa claro para o povo isso, para ver como é que deu o som do coração e essa questão de relacionamento com Deus. Deixa claro isso para o pessoal. Eu vou contar um pouco de um testemunho, né, e dar glórias ao Senhor. Foi uma experiência que eu tive com Deus, foi muito forte essa experiência. A gente foi pro jogo contra o Barcelona lá, e há 2-3 semanas atrás eu tinha jogado 3 jogos seguidos titular. Só que eu não esperava nada, aí viajamos para Barcelona, e aí chegou lá em Barcelona, quando eu cheguei no hotel, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus que eu não ia sair para nada, eu só ia ficar no quarto orando, lendo a palavra, meditando, buscando o Senhor, adorando o Senhor, louvor. E aí eu estava no quarto, sempre orando, buscando o Senhor com esse propósito. E aí a gente chegou, acho que não lembro o dia, foi numa terça-feira, na segunda-feira lá em Barcelona. E aí na terça-feira eu cheguei no CT do Barcelona, quando eu pisei, que eu vi aquela estrutura lá, foi uma coisa natural assim, eu já comecei a sonhar. E aí eu já orei pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe do meu sonho, coloquei diante de Deus o meu sonho. Sabe que eu quero jogar num time grande da Europa, que eu quero jogar campeonatos grandes como a Liga dos Campeões. Eu desejo jogar um time grande como o Barcelona, eu vejo essa estrutura aqui. E aí, pedi ao Senhor, Deus sabia do meu coração. E aí na quarta-feira, o Thiago, fisioterapeuta, que é cristão também, ele mandou uma mensagem para mim no celular. E ele mandou assim pra mim, Varão, você tá preparado com o de repente de Deus? Só que aí eu não sabia o que era, eu deixei percebido, eu respondi ele e deixei pra lá. Só que Deus não deixa nada escondido, ele revela depois, né, aquele propósito que ele tinha. E aí o Thiago me falou na quarta-feira, deu na quinta-feira, eu tava no quarto, tava com o Wagner que é missionário dos atletas. E ele estava lá também no quarto, e de repente a gente conversando, falando da palavra de Deus, assim, a gente falando. De repente o telefone do quarto tocou lá em Barcelona. E eu não sabia o que fazer, porque eu falei, eu não falo espanhol, o cara da recepção vai falar comigo. E eu falei, caramba, o que é que vai acontecer? Aí fiquei assustado para atender o telefone, só que na hora que eu atendi o telefone era o meu empresário. Eu já tomei um susto, ele falou, não, o que você está fazendo? Seu telefone está desligado, manda e-mail para você, para sua esposa, e ninguém atende, quero falar com você, estou desesperado para você. Eu falei, fala então para mim o que você quer, você está perdendo tempo falando assim desse jeito. Ele falou, então, estou mandando e-mail, não consigo falar, eu preciso falar com você urgente, o Santos está te negociando com o Real Madrid, e você não está sabendo, eu não sei como foi que aconteceu, não foi intermédio meu. Aí eu lembrei, eu falei, certeza, foi Deus. Aí fiquei no quarto com a vontade de dar glória a Deus, gritar, louvar o Senhor. E aí foi uma experiência muito, muito boa. E aí ele queria que eu desse a resposta para ele na hora, no dia. Eu falei, não, eu tenho que conversar com a minha esposa, eu tenho que orar, perguntar se é isso que Deus quer para mim. Porque se fosse por mim, né, você já vai, qualquer um, não, eu quero ir, já fecha logo, vou embora. E aí dei aquele tempo, aí voltei, a gente voltou para Santos.
E até na sexta-feira que o preparador físico brincando comigo lá no hotel, que o pessoal saiu pra passear em Barcelona, eu fui o único que não saí, né? Fiquei no quarto orando, meditando. Aí quando eu subi pra lanchar, o preparador físico falou, brincou comigo, e aí, varão, você não vai gastar o seu dólar não, o seu euro não? Eu falei, não, Vaz, eu não vim aqui pra passear, o meu propósito com Deus é outro, eu vim aqui pra trabalhar. E aí ele falou, caramba, senti firmeza, arrepiou, hein? E aí voltamos depois do jogo, aí chegou no CT, quando eu cheguei no CT bateu aquela coisa de eu falar com o Thiago, preparador físico. Parece não, de certeza, Deus usou ele para confirmar o que era ele que estava fazendo tudo aquilo. E aí quando eu cheguei no Thiago, o preparador, eu falei, Pio, tem uma coisa para te falar. Ele falou, fala. Eu falei, ó, caramba, velho. Expliquei tudo isso para ele, que eu falei, quando eu falei Real Madrid, ele começou a se tremer, se arrepiar, me abraçar. E ele falou, peraí, Valão, eu tenho que pegar esse celular aqui. Aí ligou pra esposa dele, colocou no alto-falante. Aí a mulher dele, ele falou pra mulher dele, amor, fala pro Alan que o que eu sonhei com ele na quarta-feira, a visão que eu tive com ele. E foi depois que ele teve essa visão que ele mandou uma mensagem pra mim na quarta. E a mulher dele falou no telefone, no alto-falante, ele se tremendo no celular, falou assim, amor, você falou pra mim que você teve uma visão com ele, você sonhou com o Alan jogando vestido com a roupa do Real Madrid. Então Deus confirmou lá no Thiago, e eu orando ali, tipo, meu sonho, coloquei diante de Deus. Não foi agora, Deus não quis que eu fosse agora. E dando continuidade, agora sim chegou a hora. Estamos aqui com a precursora também da carreira dele, o alicerce dele, Sara. Tudo bom, Sara? E aqui como é que tá o pai coruja já, ó, como foi bem citado. Esperando a Sara, terceira. já, só esperando, tá vendo? Como foi dito, né? Você tem acompanhado a entrevista, mas quero saber de você, que vem pelo outro lado, a parte de trás, a parte de conhecer ele fora dos campos, viver com ele, conviver. E conheceu ele desde a época, né, do Vitória ainda, categoria de base. Como é para você olhar hoje em dia tudo o que passou, as dificuldades da última entrevista que você acompanhou também, e ver o que Deus está fazendo hoje, assim, na carreira, na vida dele? Conta um pouquinho pra gente, com seus olhos, sua esposa, que está do lado dele. Primeiramente, salve os irmãos no paz do Senhor. Eu começo falando que Deus sempre foi fiel, é fiel e continuará sendo fiel em nossas vidas. E se a gente começa a olhar desde o começo até hoje, tudo que ele tem feito, o cuidado de Deus, principalmente na vida dele, na nossa vida, são motivos da gente glorificar Deus o tempo todo. E na dificuldade, nosso casamento se fortaleceu. Quando eu conheci ele estava lá na Bahia ainda, no Vitória. A cultura lá da Bahia já é muito forte pro lado de ter aquele ditado que a Bahia é de todos os santos, né? E eu vim de família evangélica, mas eu não era firme na igreja, eu era apenas frequentadora de igreja, mas tinha conhecimento na palavra de Deus, só não tinha aceitado ainda e me batizado. E quando eu comecei a namorar com ele, que eu falei isso à minha mãe, a história dele já, minha mãe falou assim, filha, você tem que orar, se for da vontade de Deus, Deus vai transformar ele. Se você gosta dele, se você sentir no coração e Deus confirmar que ele vai ser seu, Deus vai mudar. E assim foi, a gente orava, minha mãe me ajudava em oração, eu falava, não Deus, eu gosto dele, eu quero que o Senhor transforme para ele te conhecer verdadeiramente, a gente seguir os caminhos. E aí Deus foi moldando tudo do jeito dele, né? Ele veio pra cá, pra Santos, aí eu continuei lá. Depois eu vim pra cá de novo. E aí toda quarta-feira ele ia treinar e eu ia sozinha pra igreja. Era uma igreja que tinha lá no centro, até a Internacional da Graça, que era a única igreja que eu conhecia. Eu não conhecia a Batista ainda, que a gente frequenta hoje. E aí toda quarta-feira eu ia sozinha, inclusive às vezes ele me deixava na igreja, ia pro treino. E eu ia sozinha, e eu conversava com o pastor, eu falava, pastor, me ajuda. Aí ele fazia a campanha da família, que toda quarta-feira era o dia da família na igreja. E eu ia sozinha, eu orava por ele, orava com a família dele. As lutas vêm porque o inimigo ele não está satisfeito e ele sabia que, querendo ou não, eu ia ser uma fonte de levar a palavra de Deus para ele, para poder trazer libertação.
E aí assim começou, até que veio um amigo dele, aí convidou para ir lá no culto dos atletas na igreja batista. E Deus foi moldando tudo e ele foi tocando no coração dele. Mas assim, é o que eu sempre falei. Eu fazia reunião com as meninas aqui, o grupo de esposas, e eu sempre falava uma frase que marcou muito, assim, que eu falava que a esposa de joelho é o marido de pé. E assim, eu orava muito por ele, oro ainda, é minha família, sabe? A família é a base de tudo, é bênção do Senhor. E assim, nós construímos muitas coisas juntos. A gente casou para poder se batizar, sabe? Para viver aquela vida certinha, de acordo com a palavra de Deus. Só que vem as lutas, né? E a gente nunca espera assim, tava tudo bem até então. E aí teve a separação dos pais dele que morava aqui com a gente. Aí tiveram que voltar para Salvador. Aí depois, logo depois que a gente casou, eu descobri que estava grávida. E aí foi aquela coisa, né? A primeira gravidez, o primeiro bebê, aquela coisa tão esperada. E aí a gente no momento mais feliz da vida da gente, que seria a minha gravidez, a tão esperada. Aí quando foi o primeiro exame que eu fui fazer, e todo mundo falava, ai, você vai ouvir o coraçãozinho pela primeira vez, você vai sentir e tal. E naquela expectativa, e uma coisa que me marcou muito dele, que eu me esqueço, é que no dia que eu marquei meu exame, eu estava muito insegura. Algo no meu coração já me falava que não estava bem. E aí um dia ainda fui na igreja filhando e falei, pastor, ora por mim, eu não estou bem, amanhã é o dia do meu exame, meu coração assim, tinha algo me incomodando. E aí eu falei isso pra ele falou assim, não, amanhã eu vou treinar e eu vou vestido com a minha melhor roupa, porque hoje eu vou ver meu filho, ou minha filha, né? E aí ele se arrumou todo e tal, chegou do treino, me pegou em casa, que era logo depois do almoço, o horário do exame. E aí quando a gente chegou lá e começamos a fazer o exame, aí veio a má notícia que o feto ele não conseguiu se desenvolver, eu não tive um aborto espontâneo, mas eu teria que me internar para poder tirar e tal. E tudo aquilo ali já foi um baque, tanto para mim como para ele. A gente nunca esperava isso. Todo mundo que engravida espera o quê? Ter uma criança saudável. Você faz planos na sua cabeça. Desde o dia que você imagina que você está grávida, você já se sente como mãe. Mesmo você não sentindo mexer ainda nada, já vem aquele sentimento que é de Deus mesmo. E aí veio aquele baque na nossa cabeça, a gente estava sozinho aqui, com a nossa família toda de Salvador, a gente contou com a ajuda do pastor, os irmãos da igreja, o Kleber. E aí foi aquela situação bem difícil pra gente, mas assim, disso tudo que eu passei, eu pedi muito perdão a Deus, porque eu vivi o tempo todo no hospital murmurando, porque eu falava, Deus, por que logo comigo? Tantas pessoas, tanta gente, por que logo comigo? Essa aprovação logo comigo. E aí um dia o próprio Kleber foi visitar a gente no hospital, é uma coisa que eu sempre conto a todo mundo, que me marcou, eu nunca esqueci, que ele virou pra mim e falou assim, Sara, a gente nunca pode supervalorizar nossos problemas. Porque enquanto você tá aqui, tem pessoas passando coisas piores do que você. E isso eu guardei no meu coração, mas até então continuei murmurando, continuei reclamando e falando a Deus o porquê que ele estava fazendo isso comigo. E aí 2 dias depois, a médica que estava cuidando de mim lá, minha mãe veio de Salvador para cá, o pai dele também. A médica, sempre ela chegava alegre no quarto, brincando comigo, sabe, para levantar o meu astral. E nesse dia ela chegou toda triste. Aí minha mãe olhou para ela e falou assim, doutora, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, que eu fui fazer um parto agora, o neném estava saudável, mas na hora que eu tirei, o neném morreu. Quando ela falou isso, veio a palavra que ele falou pra mim. Eu falei, Deus, eu tô aqui reclamando, eu estou aqui murmurando. Eu não senti meu bebê mexer, eu não senti nada, mas eu já amava. Imagine essa mãe que esperou 9 meses, uma criança saudável, e na hora mais esperada da vida dela, ela ter a criança morta nos braços. E eu falei, Deus, me perdoa, porque eu sou pecadora, né? E aí eu comecei a chorar, eu falei, Deus, perdão por tudo que eu tô reclamando aqui. O Senhor tem um propósito para tudo. O Senhor sabe que se isso aconteceu, foi permissão do Senhor. E isso nos ajudou a não nos afastar de Deus. Eu me apeguei mais a Deus por causa disso. O casamento da gente se fortaleceu muito através disso, que é o que eu falei, que na dificuldade você se fortalece. E aí foi quando a gente teve mais ânimo de buscar Deus, aí vem as provações na vida profissional dele, mas Deus nunca deixou de ser fiel, ele sempre cumpriu e ele vem fazendo na nossa vida. E assim, a esposa, ela é o alicerce do marido, ela tem que estar junto,
sabe? Em oração. Às vezes é difícil a gente estar em casa, ele chegar do treino um dia cansado, um jogo que ele não foi bem, alguma coisinha que ele ouviu no clube, ele não se sentiu bem, a gente fica triste também, porque a gente não pode fazer nada. Mas muitas vezes eu não falo nada pra ele, mas eu converso com Deus, eu oro, falo, Deus, o que é pra ele é pra mim, se ele tá triste eu tô também, entendeu? Então eu quero ver um sorriso no rosto dele, porque casamento é isso. E aí depois de tudo isso que a gente passou, muitas coisas também, Deus foi mostrando o quanto ele é fiel, o quanto ele mima a gente até demais, né? A gente nem merece, mas ele vai mimando. E aí agora veio nossa bênção aqui, Lara, e aí esperamos ano que vem estar com ela nos braços para glorificar o nome do Senhor. Maravilhoso. E a gente pode falar um pouco em relação a isso que ela disse, que a gente convive com eles. E realmente, depois de tudo isso que eles passaram, eles estavam na igreja sorrindo, glorificando e louvando ao Senhor. Muito diferente de muitas pessoas que falam, mas no cotidiano, no dia a dia, continuam reclamando, continuam blasfemando, continuam reclamando da vida, reclamando com Deus. E neles foi diferente. Logo depois que saiu do hospital, logo depois de tudo isso, eles já estavam na igreja, já estavam sorrindo, com um sorriso no rosto, porque Deus provou realmente, Deus mostra a situação, no momento que Ele prova, Ele tem a resposta como aconteceu. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Não, eu quero completar, que ela esqueceu de falar, que Deus prova que o cuidado dele também. O médico falou pra gente que ela ia ficar 1 ano, talvez fazendo tratamento, que 1 ano, tipo, o beta-HCG dela tava 1000. Então seria 1 ano para baixar para 0, porque se fizesse exame de sangue ia estar como grávida ainda. E aí Deus fez um milagre na vida dela. Ela ia ter que fazer tratamento, e aí todo mês ela tinha que fazer exame de sangue, fazer ultrassom, né? E aí quando ela foi fazer o exame de sangue 1 mês depois, a médica tomou um susto, que de 1000 baixou para 300. Ela falou que ia baixar pouco a pouco. E ela tomou um susto, caramba, baixou bastante. Na segunda vez já estava zerado. Então foi 2 meses que zerou o exame de sangue dela. Então ela não precisou fazer tratamento. A gente viu o cuidado de Deus com isso também. Ela não contou, mas até surpreendeu os médicos. Então Deus provou que Ele estava ali no cuidado, no controle da situação. Vocês viram como é que é mesmo, né? Realmente descansaram e deixaram na mão do Senhor, e o Senhor fez. Agora, a gente sabe como é que é, imagina pra você, a gente conhece muitos outros atletas também, e é um erro, porque principalmente vocês que não têm família aqui, mas como você disse, chegar num treino cansado, um treino chateado, um treino daqueles que foi estressante, que ele e chega pra conversar com quem? Às vezes com você, às vezes ele deve controlar alguma coisa pra não chatear, que a gente não deve trazer, mas é o desabafo, a questão da mulher escutar. Mas lembrando de tudo que você já viveu com ele, em relação a como ele era antes, as atitudes que tomava antes, em relação às atitudes que tomam hoje, o jeito de falar, o jeito de agir, você viu mudança na vida da Orlando, porque você conhecia a palavra, querendo ou não, você cresceu num lar cristão, mesmo não seguindo, você tinha ainda os padrões, algumas coisas que você seguia. Mas ele não, ele foi criado de outro jeito, mas você viu na vida dele a diferença? Conta um pouquinho sobre isso. Vi muita diferença, muita coisa mesmo. Até o próprio tratamento dele em relação a mim, assim. Hoje em dia ele é mais carinhoso, ele se preocupa mais. Antes ele não era tanto assim, né? E eu falava, Deus, muda, né? Coloca ele do jeitinho, aquele jeitinho que eu quero, Deus, pro casamento da gente ficar bom e tal. E Deus vai me mudando. Também tem muita coisa pra mudar ainda, né? Mas mudou muita coisa, assim, principalmente o tratamento dele, não só comigo, quanto com as pessoas, a forma dele de falar, a forma dele de se comunicar. Depois que ele entrou na igreja, ele ficou comunicativo com as pessoas também. Antes ele não era assim, ele era mais fechado, ele era mais retraído. Agora não, agora tá uma maravilha. Mesmo. Uma pergunta que eu não vou fazer, que costumam ter, né? Se você abrir vários programas esportivos, você vai assistir. Mas eu não vou chegar para vocês e perguntar, é lógico, vocês estão esperando o bebê, vocês têm 1 ano pela frente, mas eu não vou perguntar para vocês, porque eu já vi essas respostas também. Mas é o que vocês esperam do ano que vem, o que vocês esperam dos próximos anos. Eu não vou fazer essa pergunta, porque depois de tudo que eles viveram nesses anos, eu até sei a resposta, mas querem falar alguma coisa em relação a isso? Não, o ano de 2013 foi maravilhoso, né? Como eu falei,
E de 2014, 2015, 2016, até enquanto eu estiver vivo, a glória vai estar nas mãos do Senhor. Nossa vida, nossa família, é Deus que vai conduzir. Glória a Deus, tá vendo? Por isso que realmente estão descansando. E não é só aqui porque estão gravando, porque estão falando aqui em frente a uma câmera, em frente ao programa. Realmente porque eles têm vivido isso. E é assim que tem que ser. E é uma lição para pararmos para avaliar a vida, vocês casais, vocês como família. O que tem passado? Quais são suas dificuldades? Quais são suas metas? E realmente quais são suas preocupações? E seguir esse exemplo. A gente pode, Kleber pode dizer também sobre isso, mas eles descansam no Senhor. Então não se importam se vai ter o Real Madrid, o neném está aqui, não se importa se vai para outro lugar, se vai para... Não interessa. Eles realmente estão descansados no Senhor. Isso é uma lição que a gente pode tomar e aprender, realmente deixar tudo nas mãos do Senhor. Agora eu quero que vocês assim, deixem uma palavra para eles, o povo que está assistindo, foi uma bênção o que vocês falaram, é uma lição para a gente mesmo, tudo que viveram, principalmente com a idade que tem, né, são jovens ainda, isso nem se compara com a idade que eles têm, não chega nem... Você está com quantos anos, Sara? 22. 22 anos, gente. Tem noção do que é isso? Então já viveram tudo isso, Deus provando, então nós sabemos que Deus fez tudo isso nesse tempo, porque a partir do ano que vem tem muito mais bens para fazer. Deus só estava preparando e agora vão começar a colher aquilo que Deus já preparou e os frutos que tem deixado, que eles têm feito. Mas deixa uma palavra para o pessoal, a Sara, depois o Alan, uma palavra para o pessoal que tem assistido aí, fica à vontade. Eu deixo a palavra para as esposas, não só de jogadores, como esposas em geral, que a gente tem que perseverar em oração, principalmente oração pelo nosso casamento e pela vida deles, que a mulher ela é o alicerce do marido. E assim, dificuldades aparecem sim, mas a esposa ela tem que estar lado a lado ali, ajudando, né? Principalmente orando, pedindo a Deus direção, porque é bem complicado, assim, casamento não é fácil, casamento, assim, para quem não sabe administrar e para quem não tem, né, o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que hoje em dia as pessoas falam que casamento é instituição falida, mas não é, casamento é bênção. E assim, a gente tem que ser esposas sábias, edificar o nosso lar, nossa família, não só nosso casamento, todos que estão ao nosso redor. Mas assim, a mensagem principal que eu quero deixar para as esposas é perseverar em oração. O nosso casamento eles tem que estar firmado na rocha, tem que estar alicerçado e nós precisamos ser na coroa do nosso marido. Eu brincava quando eu estava passando um momento de dificuldade que eu achava que eu não vim pra cá pra jogar bola, porque eu estava passando um momento difícil profissionalmente. E aí eu pensava que Deus me trouxe aqui só para me ensinar do teu amor, da tua palavra. E Deus mostrou que Ele me trouxe aqui para eu ter um ministério, que dentro do futebol eu vejo que não só profissionalmente, não só como meu trabalho, eu vejo como um ministério, porque tem muitos jogadores que precisam conhecer o amor de Deus, assim como eu vim conhecer aqui em Santos. E eu aprendi que só há um intermediador entre um homem e Deus, que é o Senhor Jesus. E na Bahia eu não tinha conhecimento disso. E Deus tem feito muitas coisas, muitas maravilhas na minha vida, na minha família. E eu estou muito feliz. E a mensagem que eu quero deixar é que você entregue seus sonhos, entregue sua vida, entregue sua profissão na mão do Senhor. Que Ele faz muito além do que você vai imaginar, muito além do que você sonha. E isso vai acontecer, porque Deus é fiel. E se não, ainda que não aconteça, Deus está no controle de toda a situação. E que se você fique em paz, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E faça isso, tente colocar a prova na tua vida também em relação a isso. O teu serviço que Deus te deu, a tua família. Veja como o principal foco, trazer o amor de Jesus, trazer a mensagem de Jesus. Você ame seu patrão, ame os funcionários, ame aquele que trabalha com você, ame sua família. Se doe de coração, como foi dito mesmo, que o resto é o Senhor quem vai acrescentar, é o Senhor quem vai fazer. Agradecemos vocês, Alan, Sara, Deus abençoe, continue abençoando. Estamos juntos em oração e que daqui a um ano possamos também fazer uma nova entrevista para vocês contarem mais ainda as bênçãos que Deus tem feito e com, quem sabe, a Nenê já, né, no próximo ano já vai estar grandinha já. E para a gente continuar falando aí e vocês acompanharem o que Deus tem feito
uma família que realmente tem deixado o Senhor à frente. Tente colocar isso na sua vida também, deixar o Senhor à frente de tudo e seguir um pouquinho do que eles falaram e do que você pode colocar em prática e ver o agir de Deus. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem juntos.